traz transformação de vida, mostra quem o eleito é e o poder da sua fé. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O azeite sobressalente me faz viver assim. A abertura da palavra traz transformação de vida, mostra quem eleito é e o poder da sua fé. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O azeite sobressalente me faz viver assim. Meu irmão, não há mais tempo, ele já está aqui. Prepare a sua vida pra com ele subir. Como viver nesse mundo onde reina Satanás? Nossa alma angustiada já não aguenta mais. Mas existe uma promessa que o eleito subirá, encontrará Cristo nos ares e com ele reinará. A abertura da palavra traz transformação de vida, mostra quem o eleito é e o poder da sua fé. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A noite sobressalente me faz viver assim. Adeus a esse mundo, ele veio me buscar. A eternidade me aguarda, estou voltando ao meu lar. O grande dia tem chegado, os portões já estão se abrindo e o céu inteiro já sabe que o sangue. Adeus, adeus a esse mundo, ele veio me buscar. A eternidade me aguarda, estou voltando ao meu lar. O grande dia tem chegado, os portões já estão se abrindo e o céu inteiro já sabe que os santos estão subindo. Que o céu inteiro já sabe que os santos, e o céu inteiro já sabe que os santos estão subindo. Aleluias! Glória a Deus! Podemos assentar, vamos tirar as ofertas. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E aos que nos acompanham pela internet, Deus os abençoe.
da mesma maneira que Ele está nos abençoando aqui. Vamos em pé, ficar em pé para nós podermos ler os pedidos de oração. Eu estava meditando enquanto víamos para cá, quão gratificante, quão maravilhoso é nós termos um lugar como este para termos companheirismo. Não tem preço isso. Você encontrar com seus irmãos dentro de uma mensagem como esta e trazer uma adoração revelada por Deus a Ele. É maravilhoso. Não há um lugar, quando viemos para a igreja agora com a minha esposa, eu vi quanto que a gente é diferente. É diferente, porque você sabe que Deus vai estar aqui para nos trazer uma palavra aos nossos corações. Devemos dar graças a Deus por isso. Vamos ler os pedidos de oração. Irmã Roberta, irmão Vantuir, irmã Rosemary, Felipe Silva de Oliveira, Thaís Cristina, Taiene Aparecida, Ana Clara, Kleber e família, Pedro Henrique Soares por cura, Lúcia Gonçalves Silva, Carol Gonçalves Silva, Nadir Aparecida por agradecimento e também irmã Esther Vitória Cruz Ferreira. Também está aqui, alguém colocou as roupas aqui para nós estarmos apresentando e orando a Deus. Faremos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Curvemos a nossa cabeça e oremos. Pai Celestial, num momento crucial como este, onde tudo tem se perdido, onde as pessoas têm perdido o sentido da vida e os valores têm ficado pela estrada, o Senhor tem nos trazido aqui, Deus, dentro de uma mensagem como esta. Quando tudo está dado à loucura, o Senhor tem nos posicionado, ó Pai. Estamos cada vez mais firmados nesta palavra, cada vez mais convictos de quem é que somos. Sabemos que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. E nós, ó Deus, nos posicionamos no propósito pelo qual o Senhor tem nos chamado. E isto tem sido a causa de nossa alegria. A causa de nossa alegria, de trazer um louvor em nossa boca, um agradecimento, ó Deus, por estes benefícios a nós que o Senhor tem nos dado nestes dias, ó Pai. Damos graças ao Senhor por nos conceder uma vez a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos todos aqui reunidos ao redor da palavra, Pai. Te louvamos, há um agradecimento verdadeiro vindo de nossa alma diante do Senhor, ó Pai. Neste momento, em Deus, em que nós nos encontramos, pedimos ao Senhor, ó Deus, por estas pessoas que se apresentaram aqui no caderno de oração. O Senhor é conhecedor da necessidade de cada um, mesmo antes de colocarem aqui, ó Pai. Mas eles manifestaram a fé trazendo o nome de cada um e colocando-os aqui, ó Pai. Agora Deus os abençoe. Agora Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, se é uma enfermidade, Tu és o Deus que cura. Se é alguma coisa prendendo as pessoas, Tu és o libertador, ó Pai. Tu és o Deus completo para toda necessidade humana. Por isto, Senhor, atenda os nossos irmãos, atenda esses pedidos de oração, levando o que é necessário para a vida de cada um deles, ó Pai. Nós intercedemos ao Senhor por estas pessoas, não com uma voz que vai ao vazio, mas com a certeza de que nossas orações estão diante do Senhor, mesmo nesta hora. Agora Deus abençoe, ó Deus, também as peças de roupas que foram colocadas ali. Que o Senhor possa, Deus, trazer a resposta para a vida desta pessoa que teve este gesto. Agora nós pedimos ao Senhor, ó Pai. Nós vamos agora pedir ao Senhor que nos abençoe através da preciosa palavra. Nós estamos com os nossos ouvidos espirituais para captar cada palavra que o Senhor nos trazer, ó Pai. Abençoa, Deus, o ministro, o pregador desta noite. Dá a ele unção, dá a ele graça. Usa, Deus, da maneira com que o Senhor vem usando este ministério para trazer aos nossos corações palavras eternas,
palavras que nos conduzem à vida eterna. Por isso, usa o teu servo, dai-nos unção, ó Deus, para receber a porção deste dia, as nossas vidas, ó Pai. Oramos para aqueles que estão do outro lado, ó Pai, para que também o Senhor, de igual modo, os abençoe e os alcance através do poder desta palavra, desta mensagem maravilhosa. Oramos ao Senhor com convicção em nosso coração, que sairemos bem melhor do que entramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Vamos tomar as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O profeta irmão Brana, na mensagem Micaías, o profeta, ele disse assim: eu gostaria de trazer um artigo sobre profetas, para que vocês saibam o que significa um profeta. Porque as pessoas passaram por muito tempo, Israel passou por muito tempo sem ter profeta, e quando um se apresentou, eles não estavam acostumados, eles haviam perdido o contato, a conexão com o que era um profeta, com o que significava um profeta, até que algumas pessoas se adaptassem outra vez, acostumassem com a presença de um profeta na terra. O profeta já estava saindo. Sua mensagem, ele já tinha ficado sozinho, tinha matado o profeta, depois é que a sua mensagem ia ter um efeito, porque quem recebia, fazia tempos que eles não tinham tido profeta. Então o profeta irmão Brana disse: eu gostaria de ter um tempo para trazer um artigo para vocês sobre profetas, o que significa e o que sempre significou um profeta. E agora, depois o profeta irmão Brana, fazendo uma carta áudio para o irmão Livale, ele estava mostrando para o irmão Livale o que realmente significava profeta. Ele falou: coloque isso nos seus livros, mostre para o povo. Então, é onde nós vamos tirar nossa escritura. Quando Moisés falou para aquele povo, quando Moisés chegou, tinha 400 anos que eles não tinham tido um profeta, né? Estavam escravizados e Moisés veio e eles creram em Moisés, mas a partir de então Moisés deixou com eles algumas características de como identificar um verdadeiro profeta. E identificando esse profeta, você teria que descansar em tudo que ele havia dito. Então vamos tomar Atos capítulo 3, verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar.
Nosso Deus e Pai, estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos de volta, ó Deus, a esta casa, onde reúnem-se pessoas da mesma fé, pessoas que estão buscando pelo mesmo objetivo e creem que Deus se faz presente aqui, ó Pai. E é por isso que o Senhor ouve os nossos cânticos, e é por isso que ao pregarmos a palavra nós temos a participação do povo glorificando, dizendo amém, aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Não é o homem que está falando, mas detrás do homem há uma palavra, há uma mensagem que o povo já aprendeu, que é o Senhor falando, e toda honra e glória aqui é direcionada a Ti, ó Pai. Mas nós sempre rogamos, como orou o irmão Rodrigo, fale conosco, use o Teu servo, use o Teu filho, fale ao povo, Senhor, mas fale também ao pregador, porque nós ouvimos de Ti, aquilo que nós ouvimos do Senhor, muda as nossas vidas, transforma a nossa maneira de ser, dá-nos vitória em todas as nossas dificuldades, porque ouvimos do Senhor. Mas muito mais do que isso, prepara-nos para sair dessa terra, Pai. Senhor, exalta, Pai, agora entre o povo, o Teu ministério, a Tua palavra, a Tua presença, Senhor, fazendo as pessoas saberem que estas palavras podem curar, podem consolar, pode ajudar aquele que está triste, pode colocar em um patamar onde nada mais poderá atingi-lo, Pai. Nós Te rogamos em nome de Jesus Cristo, que a Tua presença seja notória entre nós, e todos nós teremos o cuidado de Te glorificar, assim que percebermos, ó Deus, que o Senhor falou ao meu coração, à minha alma, porque individualmente o Senhor pode tratar com todos nós, e nós Te rogamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, meu Deus. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos? Na mensagem Deixando Escapar a Pressão, quero tomar algo aqui. O profeta irmão Brana, ele disse assim: eu estive falando aqui há não muito tempo, estava na África, observando um cordeirinho, onde os nativos tinham um pequeno curral e eles deixavam o pequeno companheiro sair, e ele ficava pastando. E de repente ele ficou muito nervoso, e eu pensei, qual é o problema com o sujeitinho? Mas quando eu observava, ele não podia ver, mas à distância havia um enorme leão de juba amarela, deslizando-se pela grama. Ele tinha sentido o cheiro do cordeiro e estava indo em sua direção. Veja, ele ficou simplesmente nervoso, não sabia por quê. Às vezes chamamos isso de premonição. Agora, a razão pela qual ele ficou nervoso, ele não viu o leão, mas apenas algo. Ele sabia que a morte estava espreitando por perto. O mundo parece estar nessa mesma condição. Sabe que algo está se aproximando, algo está prestes a acontecer. Isso acumula pressão, é claro, para o pecador. Mas o cristão que está instruído na palavra de Deus deve saber que isso é a vinda do Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo agitado, é verdade. Alguma coisa está acontecendo, mas o profeta disse, você tem que saber que essa pressão é a vinda do Senhor. Nós estamos prestes a sair dessa terra. A Bíblia anuncia em Malaquias capítulo 4 que este dia seria grande, mas terrível. Então ele vai causar agitação, vai causar muita pressão, mas ele também causa um descanso. Depende de quem é que está vivendo esse tempo. Aquele cordeirinho, ele estava com uma premonição de que alguma coisa estava acontecendo e ele ficou agitado. Agora também há algo acontecendo e isso está causando uma agitação. Você observa o mundo como o mundo está, as pessoas estão desequilibradas. O mundo não tem mais conserto, o mundo não tem mais um ponto de equilíbrio e todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe que a coisa agora perdeu o controle de vez. Mas o que isso está anunciando para o mundo? Morte. Está anunciando para o mundo que não há mais recurso. Mas o que essa mesma agitação está anunciando para você? Isso está anunciando para mim a vinda. É hora de nós irmos embora. E quando isso vai apertando cada vez mais, nós vamos ficando ainda mais tranquilos. Porque é a nossa saída. E eu queria tomar então agora, você sabe que a Bíblia fala de 3 êxodos. Um êxodo com Moisés, um êxodo com Jesus Cristo e um êxodo no tempo final. Moisés tirou o povo de uma terra natural e levou para uma outra terra natural. Levou para uma terra prometida por Deus. Jesus Cristo tirou o povo da lei e introduziu na graça, no cristianismo. E agora nós estamos saindo de uma terra natural, de um corpo natural. Nós estamos saindo de um sistema natural e entrando em um corpo espiritual, em uma terra espiritual, em um sistema de Deus. Mas todos estes 3 êxodos, eles têm a mesma característica. Deus levantou, se nós tomarmos Deuteronômio, capítulo 18, Deus levanta Moisés. E Moisés, ele tem um tempo de grande dificuldade para fazer com que o povo se adaptasse ao ministério de um profeta. Mas quando Moisés chegou do Egito, Deus veio, falou com Moisés: Moisés, eu me lembrei da promessa que fiz a Abraão, e desci e estou te enviando. Veja bem, Deus desceu e estava enviando um homem no seu lugar. Aquele homem, ele tinha que significar para aquele povo Deus. E foi exatamente o que Deus falou para Moisés: Senhor, eu sou um homem de fala pesada, eles não vão me ouvir. Ele falou: olha, você será Deus, e eu vou levantar Arão, seu irmão, e ele será o seu profeta. Mas as pessoas, para saírem de Israel, do Egito, elas terão que dar ouvidos à sua mensagem, à sua voz. Senhor, como é que eles farão? Como é que eles me ouvirão? Como é que darão atenção para mim? Eu vou te dar 2 sinais. Pega o teu cajado e joga no chão. Jogou no chão. Quando jogou no chão, aquele cajado transformou-se numa serpente. Agora pega a serpente. Pegou a serpente voltou a ser cajado. Põe a mão no teu peito. E colocou a mão no peito, tirou aquela mão, estava leprosa. E volta com a mão para o peito, voltou com a mão, tira de novo. Senhor, está curado. Falou: vai com isso e eu vou ser contigo. Mas observa onde que Deus mandou Moisés ir fazer sinais. Ele mandou Moisés ir à casa de Faraó. Ele vai ao palácio. Ele não foi ao povo de Deus. Ele foi e começou a fazer sinais. Só que quando ele chegou, a notícia espalhou-se. Tem um homem aí entre nós. Eu penso que é Moisés. E aí, ficou sabendo? É Moisés mesmo? É Moisés. Moisés voltou, saiu de entre nós, era um rapaz, agora ele era um velho. E ele voltou fazendo alguns sinais. Mas o povo de Deus sabe que atrás de todo sinal existe uma voz. O povo de Deus precisa entender isso. Deus não está trabalhando com sinais para nós. Jesus diz: o sinal é para os gregos estão pedindo sinais. Mas não será dado outro sinal, não ser o do profeta Jonas. Senhor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas sempre tem alguém esperando aquele sinal terminar, porque atrás do sinal tem uma voz. Então Moisés vem, ele começa a fazer sinais para Faraó, no Egito, para os egípcios, dizendo: Faraó, liberta o meu povo, deixe meu corpo sair para prestar um culto a Deus. Mas o povo de Deus estava daqui esperando uma voz de comando. Toda voz do sinal, ela é uma voz de comando. Mas vamos observar se os sinais de Moisés, eles têm realmente efeito. Moisés jogou a cobra, ela transformou-se jogou a vara, ela transformou-se numa serpente. Faraó disse assim: Moisés, você vem aqui na minha casa me incomodar com uma coisa dessa? Tão pequena? Chama James e Jambres para mim. Eles vieram, olha aí o que Moisés fez, faça também. Eles fizeram também. Põe a mão no peito, colocaram também. Só isso, Moisés?
Mas o profeta disse, Moisés sabia com quem ele tinha falado. Moisés não tinha apenas um sinal, ele tinha um sinal escriturístico. E atrás do sinal escriturístico para Moisés, Moisés vê uma sarça ardendo em fogo e não se consumia. Aquilo chamou a atenção dele. Mas atrás daquele sinal havia uma voz. Quando ele se aproximou, disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Como que é santo? Se as ovelhas passam aqui todo dia, eu passo aqui todo dia, pertinho desse arbusto. Quem sabe já tivesse até quebrado algumas galinhas do arbusto ali, que ele era um lugar comum. Qualquer lugar comum, ele torna-se santo com a presença de Deus. Agora Deus estava no arbusto, agora o lugar era realmente santo. As ovelhas pastaram por ali, as ovelhas deitaram por ali, mas agora não. Agora Deus está naquele lugar. E ele vai e começa a ouvir de Deus, ouvindo daquela voz, dizendo, Moisés, eu me lembro da promessa. Quando falou que eu lembro da promessa que eu fiz a Abraão, Moisés disse, isso é escriturístico. E se é escriturístico, é Deus. E se é Deus, eu tenho que dar ouvido, eu não tenho que ficar fazendo alguns experimentos científicos, por que pegou fogo e não consumiu, por que saiu uma voz daquilo, eu só tenho que obedecer. Se entra no Egito, sozinho, Senhor, foi Deus que mandou, entrou sozinho, e quando James e Jambres resistiram a Moisés, Moisés permaneceu tranquilo, por quê? Por causa da escritura que Deus havia citado para ele, por causa de uma promessa que ele sabia que só Deus poderia ter feito e só Deus poderia cumprir aquela promessa. Ele estava descansado no que Deus havia falado. Ele permaneceu ali e disse, olha, se Deus me enviou aqui e agora eu estou sendo envergonhado diante desses homens, Deus me dará o socorro, Deus cumprirá a sua palavra. De repente aquela serpente engole as outras serpentes. Aquilo repercute entre o povo, eles disseram, ficou sabendo? As coisas acontecem assim, irmão. Ficou sabendo? A serpente de Moisés engoliu as outras. Opa, alguma coisa. Gente, vamos nos preparar. Daqui a pouco vem Moisés com outro sinal. Moisés foi embora. Moisés voltou. Moisés foi embora. Moisés voltou. E alguém esperando. Haverá um dia uma voz de comando. Até que um dia Moisés larga Faraó de lado, vira para o povo e diz, apressem-se. Tomem um cordeiro. Mantenha 14 dias e no entardecer do 14º dia, sacrifiquem o cordeiro, tomem o sangue do cordeiro, passe nos umbrais das portas, pegue o cinto, ponha nos seus lombos, calce os seus sapatos, pegue a carne do cordeiro, coma tudo, come as fissuras, come os pés, come a cabeça, come tudo daquele cordeiro. Se não der para comer sozinho, chame alguém para comer junto com você. Junte um molho de ervas amargosas e comam juntos. Põe a sua família em prontidão, porque logo depois que o anjo da morte passar, nós vamos sair. Eu sabia que havia uma voz de comando atrás daqueles sinais. Deus não enviou Moisés aqui para fazer espetáculo para os egípcios. Deus enviou Moisés aqui para fazer sinais lá, mas para nós ficarmos atentos à voz daquele sinal. Então o profeta irmão Brana, aqui na mensagem deixando escapar a pressão, ele disse assim, aquilo causou grande pressão. O anjo da morte vai passar hoje. Meu Deus do céu. Aí um pai levantou pela manhã, esperou entardecer. Quando entardeceu, ele foi lá e cortou o pescoço daquele cordeirinho, passou a mão num molho de isopo e passou nos umbrais das portas. Filhos, entrem para dentro de casa. Pai, eu escutei o filho dos fulanos ali, dizem que morreu. Pois é, filho, eles não estavam debaixo da promessa. Pois é, não deram ouvidos à voz do profeta. Disse, pai, mas e eu, pai? Eu sou o teu primogênito. Ele disse, vem cá fora. Está vendo esse sangue? Ele disse, sim, esse sangue é o sangue da promessa. Isso aqui é a voz do sinal. Por detrás desse sinal existe uma voz dizendo assim, e eu, quando vir o sangue, passarei de vós, porque eu já saberei que alguém morreu, um inocente morreu no lugar do seu filho. Pai, então eu posso descansar. Ele dizia,
filho, descansa, papai cumpriu a promessa do profeta. Nós fizemos o que Deus mandou e de repente passou o anjo da morte. Matou esse, matou aquele, matou o outro. E aquilo foi grito daqui, grito de lá, grito dali. Ei, dona fulana, meu filho morreu. E o seu? Está aqui bem. O que aconteceu? Nós só entendemos que aquele profeta era Deus para nós. E a voz de Deus não pode ser deixada de lado, não pode ser ignorada. Você não pode fazer de conta que Deus não falou. Ah, mas tudo bem, já matei o cordeiro. Irmão Brana falou assim, poderia ter litros de sangue na sua porta, se ele não tivesse aplicado no lugar correto, não teria valor. Ah, mas eu não tenho cordeiro, eu tenho uma tinta, eu vou passar tinta. Senhor, está no lugar correto, mas é a coisa errada. Eu tenho sangue, mas não está no lugar correto. Você tem que ter o sangue no lugar correto. Depois que passou aquela pressão toda, então eles saíram. Gente, é hora de nós caminharmos. Caminhem, andem. Está de noite, não interessa se está de noite. O profeta mandou caminhar, tem que caminhar à noite. Ah, mas não interessa nada. Agora você tem que caminhar, você tem que seguir o profeta. Quando Moisés estava saindo de cena, ele disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E será que todo aquele que não ouvir a voz desse profeta será exterminado do meio do povo? Qual povo? O povo que sai. Se não desse ouvido a voz de Moisés, não sairia. Ah, eu saio depois. E vai para onde? Se o caminho é Deus que vai guiar. Como é que você vai fazer? As suas roupas suportarão o que as roupas dos outros suportaram? Seus sapatos terão a resistência que os sapatos dos outros têm? Você terá o antídoto contra as serpentes do deserto? Não é só sair, você tem que sair debaixo de uma guarda. Você tem que estar protegido debaixo de uma promessa. Não, eu vou depois. Ah, eu vou sair primeiro. Não, você tem que sair junto com o profeta. Você tem que obedecer cada palavra. Cada passo que ele der, você dá também. Se ele parar, você deve parar. Se ele mandar armar acampamento, você arma acampamento. Se a hora que você armou o acampamento, ele chegar e falar, desfaça tudo. Senhor, mas eu armei acampamento agora, desfaça. Sim, Senhor. Por quê? Porque senão eu não chego lá. Eu vou sair. Eu vou deixar esse povo sair. Não vou com eles, não. Então tá bom. Eles saíram. Agora eu vou. E agora? Eu cheguei diante do mar. Quem abre o mar para mim? Quem abre o mar para mim? Cadê a serpente? Meu filho tomou uma picada de cobra. Oh, os outros também tomaram. E morreram. Falei, não, porque eles tinham um profeta. Deus mandou o profeta levantar uma serpente de bronze. Ao mesmo Deus que falou com nós antes que nós não podíamos fazer nenhuma imagem. Ah, você não acompanhou, então agora você ficou sem o que Deus falou. Deus não melhora, mas Ele acrescenta revelação, Ele acrescenta luz ao que Ele já falou. Não faça imagem de escultura. Então tá, eu não saio com o profeta, estou bem caminhando, pai. A serpente me picou, e agora? Ah, os que passaram aqui na frente, quando a serpente picou eles levantaram uma estátua. Eles fizeram imagem, estava errado. Quem não acompanha o profeta, não consegue acompanhar a Deus. E às vezes uma palavra que o profeta falou, ele acha que aquilo é errado. Por quê? Porque Deus agora acrescentou luz. Deus estava dando um outro sinal, porque aquele sinal era de Cristo na cruz, de que os pecados foram julgados, estavam condenados. E aquela serpente significava o pecado julgado e condenado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi ferido pelas nossas transgressões, mas foi pelas deles também, porque o Calvário tinha um significado retroativo. Aí eles não sabiam, quando a revelação chegou, eles não sabiam o que significava aquilo. Você tinha que estar com o profeta, e esse profeta tinha que significar Deus para você. Quando Jesus se levantou, Jesus veio exatamente da mesma maneira. 400 e tantos anos sem profeta. Eles já estavam desacostumados de profeta. Para eles, profeta era alguém de uma história. Irmão Brana falou assim, a história não serve.
Você tem que viver o presente. A mensagem de Moisés hoje não tem significado para nós, não. Vamos matar um cordeiro esse final de ano, irmão Geraldo? Eu, mas a minha família não aguentamos. O senhor vai lá para casa, nós vamos matar o cordeiro, vamos comer uns almeirão margoso. A única coisa que eu conheço deve ser um almeirão margoso. E depois nós vamos sair para onde? Vamos andar por aí. Vamos pôr um cinto no nosso lombo e vamos andar por aí. Vamos ir para onde? Vamos construir uma torre de Babel? Vamos tentar atingir Deus fora de sua palavra? Vamos tentar atingir Deus fora do seu profeta? Nós vamos dar com os burros na água, como diziam os mais antigos, nós vamos bater com a cara na parede, daqui a pouco nós estaremos ali fora, atropelados por alguma coisa. Há um êxodo, mas não dessa maneira. Agora, nesse êxodo, essa carne não sai. Precisa cingir lombo, não. Solta tudo que você tem agora, porque carne e sangue não herdarão o reino de céu. Jesus veio e começou também a fazer sinais. Jesus fazendo sinais. E alguém começou a dar ouvidos. Sabe quem começou a dar ouvidos? Prostitutas. Pecadores. Vá na mulher, a samaritana no poço. Quando Jesus chegou, ela disse assim: os nossos pais nos falaram. Quando ele foi aos grandes, eles disseram assim: isso é Beelzebul. Ele está fazendo milagre, está fazendo sinal, mas isso aí é por causa dos demônios. Não, isso é um bastardo. Isso aí não tem nenhum significado. Ele está contra a nossa lei. Como ele estaria contra a lei dele se ele próprio era a lei? Ele estava colocando luz à palavra. Ele havia trazido mais revelação àquilo. Vocês vão descansar um dia. E um dia ele chegou e disse: eu sou o dia do descanso. Eu sou o Senhor desse sábado. Então venha e descansa nos meus braços. Nossos pais comeram maná do deserto. Falou: e pereceria, eu tenho um que não perece. E se você comer, você nunca mais terá fome. Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Essa água causará em ti uma fonte que te faz saltar para a vida eterna. Ele não estava anulando a lei, ele estava mostrando que a lei chegou agora em pessoa. E não ouvir esse profeta seria extirpado do meio do povo. Um monte de gente não deu ouvido a Jesus e permaneceu lá. Só que ele não participou do povo que saiu. As pessoas pensam que Deus, para cumprir a sua palavra, as suas promessas, ele pensa como nós pensamos. Deus vai eliminar alguém. Vai ver, vai cair um raio em cima da cabeça de Anás e Caifás e eles vão virar um monte de cinza no chão lá diante do povo. Não. Na verdade, nós nem sabemos como eles morreram. Só tem uma coisa. Nós sabemos que eles não estavam lá no Pentecostes. Eles não fizeram parte do povo que saiu. Eles não saíram do judaísmo. Eles não saíram da lei. Eles jamais entraram na graça de Jesus Cristo. Eles nunca encontraram descanso. Eles nunca alcançaram a promessa. Continuaram lá. 70 anos depois, General Tito entrou. Mas tinha muitos que tinham morrido e morreram de uma morte boa. Salomão falou: se um homem não tiver um enterro bom, não valeu nada a vida dele. Aí é muito provável que muitos deles morreram. Eles fizeram um cerimonial tremendo para eles. Morreu Anás. Nossa, nosso sumo sacerdote vai ter culto uma semana, vai ter ofertas, e vai ter um bom caixão, uma boa sepultura, e vai ter isso e vai ter aquilo. Viu? Morreu, como Salomão falou, um homem honrado. Honrado? Vamos acompanhar ele, vamos sair daqui, subir um pouco mais alto e vamos olhar a dimensão celestial. Vamos dar uma olhada na dimensão espiritual e saber para onde ele foi. Porque todos aqueles que dormiram em Cristo, ele os trará novamente. Ele não dormiu em Cristo, ele não descansou, ele não morreu em Jesus. Ora, irmão, morrer e ter um sepultamento digno é você ser sepultado em Cristo. Eu já fui sepultado ali. Já tive um sepultamento digno em Cristo e eu tornarei a voltar
Se caso eu morrer, se eu chegar a morrer, eu tenho uma volta. Mas eu acho que eu não vou. O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e será que todo aquele que não ouvir a voz desse profeta será eliminado dentre o povo. Agora, por que São Pedro tinha que falar isso aqui outra vez se Jesus já tinha vindo? Veja o verso 21. Ou 20, envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então ele está falando agora de uma nova vinda de Jesus. O qual convém que o céu convém que o céu o segure até o tempo da restauração de todas as coisas. E aonde nós encontramos tempo de restauração? Mateus 17, 11. Em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor e vai restaurar todas as coisas. E quando restaurar, o céu vai abrir para derramar Deus, derramar Jesus. Só que aí entrou de novo a promessa. Esse profeta será semelhante a mim e quem não der ouvido será extirpado. E Deus levantou outra vez o profeta, exatamente na mesma semelhança. Veio em sinais e começou a realizar sinais no meio dos pentecostais, no meio dos denominacionais. Ficou sabendo? Saiu no jornal, jovem pregador batista batizando umas pessoas, veio uma coluna de fogo sobre a sua cabeça. E ninguém escutou a voz do sinal. Ele disse que havia muitas pessoas ali ao redor, e ele disse, eu ouvi a voz do sinal. E aquela voz disse, assim como eu enviei a João Batista para precursar a minha primeira vinda, eu envio tu com a tua mensagem para precursar a minha segunda vinda. Para abrir o céu e eu ser derramado sobre as pessoas, para cumprir as escrituras. Aí ele disse, havia uma mocinha ali de 14 anos que ela também ouviu, que ela foi a esposa dele. E ninguém mais ouviu. De repente ele começa a orar pelas pessoas, o menino do fulano ressuscitou. Quem foi? Reverendo Brana pregando ali. Curou não sei quem, curou mais alguém. Só que alguém ficava pensando assim, e atrás disso tudo tem que ter um sinal, uma voz. Atrás de tanto sinal, sempre houve uma voz nas Escrituras. Mas aí o profeta, irmão Brana, disse assim, ora, se dentro de 400 anos o povo perdeu a conexão com os profetas, quanto mais agora na era gentílica, que Paulo foi o último profeta que os gentios tiveram. O povo estava desacostumado de profeta. Vou dizer algo para nós. Nós estávamos desacostumados do que significa profeta, porque veio Satanás aos denominacionais, aos pentecostais, e levantou muitos profetas, entre aspas, dizendo, eis meu servo, faça isso e não faça aquilo. Para quê? Para vulgarizar o ministério, para todo mundo dizer, não, nós também temos profeta, tem profetisa, falou comigo que era para mim casar com a fulana, e casei com a fulana, não deu certo não, mas eu casei. Falou que era para minha filha largar esse e juntar com aquele, foi uma maravilha, você tem que ver, foi o profeta. Mas ele era escriturístico? Ele estava baseado em alguma promessa aqui? Não, mas quando o profeta se levanta, ele vem baseado em uma escritura. Ele vem chamando a atenção das pessoas para um sinal escriturístico. Ele diz assim, há um sinal de identificar o Messias. Aí ele te leva a Gênesis 18 e diz assim, lá na casa de Abraão, veio um homem e deu um sinal para que Abraão entendesse que aquele homem era mais do que um homem. Falou, mas ele veio com poeira nos seus pés. Mas ele se assentou e comeu a novilha com Abraão. Ele comeu o bolo, ele tomou o leite, lavou os pés, estava suado.
Abraão, deixa eu perguntar uma coisinha para você, Abraão. Quando o senhor agachou ali, ajoelhou para lavar aquele pé estava meio fedido? Ah, bem certo. Estava calçado com umas sandálias de couro, estavam os pés suados, por certo tinha algum cheirozinho. A irmã Brana disse, claro que tinha. Ele vinha andando com seus vestidos, arrastando pelos lugares aonde os camelos haviam passado ali, aquela poeira, as fezes de camelo, aquelas coisas todas, agora já falando de Jesus, mas tinha um cheiro. Para que tinha cheiro? Para provar que era homem. Para nós entendermos que era homem. Não era um ser de plástico, não. Não era um ser de fibra, não. Não era alguma coisa feita de vento, não. O irmão Brana diz, Deus pegou os mesmos 16 elementos que tem nos nossos corpos, ajuntou, fez um corpo para Miguel, fez outro corpo para Gabriel e fez um corpo para si mesmo. E dentro daquele corpo, ele se submeteu às coisas do corpo. Ele chegou suado na casa de Abraão, ele chegou com os pés sujos na casa de Abraão, ele estava com fome suficiente para comer bolo, tomar leite, comer novilha. Ele se assentou ali e descansou debaixo. Deus cansado, Deus suado. Era um Deus sujeito ao corpo humano. Mas quando ele disse, por que Sara riu? Era o corpo humano sujeito ao Deus. Era o corpo humano servindo ao propósito de Deus. Onde está Sara? Está na tenda atrás de ti. E por que ela riu? Mas um corpo que sua, consegue saber essas coisas? Um corpo que cansa, consegue saber dessas coisas? Depende de quem está dentro dele. Depende de quem habitava ali dentro. Ali, disse o profeta, estava Elohim, dentro de uma carne humana. Quando Jesus foi repassar a promessa, ele não disse assim, e assim como nos meus dias haverá uma volta do Filho do Homem, ele diz, e assim como foi nos dias de Abraão, assim será nos dias da manifestação do Filho do Homem. Quer dizer o que, Senhor? Que virá um corpo outra vez, que vai suar, que vai feder, que vai cansar, que vai ter dificuldades humanas. Mas será um profeta semelhante a mim, e todo aquele que não der ouvido à sua palavra será extirpado do meio do povo. Qual povo? O povo que sai. Você pode não dar ouvido à palavra dele, e pode ficar por aí. Mas que é extirpado do meio do povo é. A eliminação é que é diferente. Porque lá em Moisés era apedrejado. Fez algo, então vamos apedrejar ele. Apedreja a família dele, chama fulano, chama esse, chama mais aquele, põe todo mundo, faz um montão de pedra em cima deles, foi eliminado. Aqui em Jesus já foi diferente. E agora nos últimos dias também é diferente. É eliminado do mesmo jeito. Aí eu não acho que é bem assim, não. O povo está ouvindo a voz do irmão Brana como se fosse Deus. Está dando tanto atenção à mensagem, como se fosse Deus. Mas quer ver uma coisa? O senhor tem Bíblia aí, irmão Deus? Abre ela em qualquer lugar aí e lê alguma coisa. Qualquer lugar. Que livro é esse que o senhor leu? Onde é que o senhor leu? Ah, então Daniel não, porque aí foi Daniel que falou. Ah, Daniel não. É Daniel? Aquilo é o quê?
Irmãos, mas era Daniel. Ele falou que é livro de Daniel. Ah, então quando você toma a mensagem é Brana? Essa é a visão. Isso é que significa profeta. Estão fazendo dele Deus? Não. Não. É sua mensagem, é sua voz, é a maneira de identificar esse homem. E quando você pode parar e olhar para aquilo como sendo Deus, você sai com o povo. Quando você vai dizer, irmão, faça separação. Não, isso aqui foi Daniel, isso aqui foi Deus. Isso aqui foi Paulo. Ah, não, foi Paulo que falou disso. Não, então Paulo não. Mas isso aqui é Deus. Aí sabe o que vira Deus? Só aquilo que é bonito, só aquilo que é bonzinho. Mas não é o que é bonzinho que tira as pessoas, não. Essa pressão que nós estamos vivendo não é o que é bonzinho, não. É aquilo que é correto. É aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é escriturístico, é aquilo que tem base. Quando ele manda você se ajuntar, quando ele manda você comer a erva amargosa, aquela foi a voz. Irmão, agora chegou a hora. E agora, nesses últimos dias, chegou a hora de sair. E aí você tem que tomar o profeta, irmão Brana, e ver ele mandando você fazer algumas coisinhas. Não, agora não precisa falar nada, só prega em mensagens bonitas. E você fica. Tudo bem. Quando você vê o mundo convidando-o para algum lugar, lembre-se, ele tem um interesse pessoal por trás disso. E você, jovenzinha, você que é de um lar cristão, que nunca fumou ou bebeu, e aquela menina tenta dar-lhe um cigarro, ela tem um interesse pessoal por trás disso. Aquele jovem que quer levá-la para dançar, há um interesse pessoal oculto. Basta observar. Mantenha-se fora da companhia errada, mantenha-se longe dela. Ah, não, eu acho que isso aí é legalismo. Ah, é legalismo. Será que qualquer que não ouvir a voz do profeta será eliminado? Você acha que o mundo está te convidando para alguma coisa só por te dar prazer? É que sabe que você faz parte dos que saem e ele quer te prender aqui. Então ele disse, não importa quão bons eles pareçam ser, esquivem-se da aparência do mal. A Bíblia diz, fique longe disso. Não veja quão perto você pode chegar a isso sem pecar. Eu gostei disso aqui. Irmão, não fica arriscando, não. Eu vou lá e não me faz mal. Eu chego bem pertinho, ele não consegue me atingir. Então veja o profeta dizendo, quando o seu pastor diz, você fala, mas o pastor também. Quando o irmão Lei fala, você fala, mas o irmão Lei está copiando o pastor. Ah, o Rodrigo está copiando o irmão Lei. Ah, mas... Então, deixa o profeta falar, porque se você não ouvir ele, você é extirpado do meio do povo. Fique longe disso. Não veja quão perto você pode chegar a isso sem pecar. Veja o quão longe você pode ficar disso. Essa é a coisa a se fazer. Nunca veja o quão perto você pode chegar sem pecar, mas o quanto você pode se manter afastado. Como o escocês que ia cruzar a montanha, eles tinham 3 condutores. Um deles disse, bem, esse grande penhasco, ele disse, esse é o caminho? Ele disse, essa é a estrada. Disse, bem, quão larga é a estrada? Ele disse, essa estrada é apenas 10 polegadas mais larga do que as rodas do carro em alguns lugares. Disse, é melhor escolher um bom piloto. Ele disse, eu tenho que subir a montanha, passar por ela. Um homem disse, eu posso dirigir os meus cavalos a galope, pegar um chicote, guiar meus cavalos a galope e ficar dentro de 2 polegagens da margem sem cair. Você é um bom condutor. O outro motorista se aproximou e disse, eu posso ficar dentro de 3 polegadas da margem e ir a todo galope. O outro companheiro estava ali apenas mexendo com os polegares assim e disse, e quanto a você, senhor? Disse, senhor, eu poderia ser capaz de fazer isso,
Mas eu não quero tomar esse tipo de oportunidade. Eu vou ficar tão longe da margem o quanto eu puder. Ele disse, eu sou seu passageiro. Vamos arriscar um pouquinho. Eu disse, não, eu não vou arriscar não. Porque para onde eu estou indo, irmão, eu não posso arriscar nada. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Eu vou dar ouvido um pouquinho aquilo. Não, eu vou ver se é. Vou lá dar um pulinho para ver se... Não, eu não vou não. Eu vou ficar na margem mais segura. Eu vou esperar um tempo a mais, eu vou esperar a coluna de fogo mexer, eu vou esperar a nuvem mexer, eu vou esperar o profeta falar, eu não vou correr esse risco. Está correto? Essa é a maneira. Não veja o que você pode fazer para se safar com aquilo perante Deus. Veja o quão longe você pode ficar do pecado e todas as formas e ordenanças e incredulidade e abster-se de tudo que é ímpio. Afaste-se, fique longe. Eu acho que se um homem esteve na terra de Canaã e provou as boas coisas de Deus, você não precisa se preocupar muito com ele ou com ela. Eles vão ficar longe desde que já tenham provado as boas uvas de Canaã. Não, eu acho que eu posso ir um pouco mais. Não pode. Eu não quero ir, você não deve querer ir. Não, mas o que tem? Eu só vou... O profeta disse para não ir. Que hora que eu ponho os meninos para dentro de casa, Moisés? Ao entardecer. Passa o sangue e põe eles para dentro de casa. Pai, deixa eu ficar na rua mais um pouquinho. Se você quiser ficar, filho, você vai morrer lá fora. As pessoas estão pensando que a mensagem é só escutar uma coisa. Não, mensagem não é só ouvir, é executar. Eu ouvi o profeta falando, eu li, eu sei o parágrafo, eu sei o número, eu sei isso. E não põe em prática. E não podemos fazer isso. Nós vamos sair, é final de ano. Eu não acho que é final de ano, eu acho que é final de vida, é final de história. Nós estamos agora no final da história. Nós somos o terceiro êxodo, o povo que está se preparando para sair neste último êxodo. Último e glorioso êxodo da igreja. Se aqueles lá tiveram que cumprir, vamos chamar de legalisticamente aquilo, nós temos só que dar ouvido, eu ouvi. Não é hora agora de acabar com as indiferenças? Não é hora agora de colocar todas as coisas do passado a limpo? Não é hora agora de começar a vomitar? Irmão, nós estamos indo embora. Você vai ficar por causa de um escondidinho? De um enroladinho? Você vai ficar por causa de um sentimento? Não, eu vou ficar. Sinceramente, eu não abro o coração mesmo. Foi assim que disse o profeta? Não, mas eu sei isso, eu sei aquilo. O que importa o que você sabe? Se você não executa, não adianta nada. Se nós não executamos aquilo que nós ouvimos, não adianta nada. Nós estamos vivendo o dia da vingança do nosso Deus. Não é? Como é que Deus vai vingar essas coisas? Essa é a nossa maneira de ver. Irmãos, Deus vai vingar. Sabe como é que Deus vai vingar? Vai enviar um raio ali e vai queimar aquilo tudo. E fulano que fez errado, não vai não, viu? Vai não. Sabe como é que Deus vinga esse mundo? É com você. Ali dentro, sem aquilo ter nenhum significado. Estava mostrando a alguns irmãos, Nabucodonosor fez uma estátua de 26 metros de altura, por 2,60 metros de largura, de ouro puro, maciço, puro. Pensa no valor daquilo. Quanto custa 1 grama de ouro hoje?
Você vai comprar uma aliança, R$143 o grama. Meu Deus, eu quero uma de 2, 3. Às vezes você faz uma fininha assim que se apertar a massa porque é muito caro. Quanto valia aquela estátua? Ah, não dá para calcular. Aquilo valia absurdo, aquilo tinha toneladas de ouro naquilo. Então vamos ver Deus destruindo aquilo. Essa não é a estátua dos impérios, essa é a estátua que Nabucodonosor mandou adorar. 3 jovens judeus, hebreus ali, disseram, não, nós vamos adorar não. Oh, a estátua do rei vale muito, e tinha mais um valor. É que aquele rei, depois você vai ver que Daniel disse que ele era rei de reis, aquele rei era o maior homem da terra naquele momento. E tinha uma palavra daquele homem em cima daquela estátua. Todos que não adorar, eu vou mandar jogar na fornalha de fogo. Tem 3 aí que não quer adorar. Então acende a fornalha, aumenta o calor dela 7 vezes mais. Aqueceu. A estátua ficou com mais valor. Desobedecer aquilo tinha mais consequência. Pois eles disseram, manda dizer ao rei que o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha. Mas se ele não livrar, mesmo assim nós não vamos adorar a estátua dele. Olha a estátua começando a ficar sem valor. Aí começou a perder o valor. Daqui a pouco jogaram os 3 lá dentro e os próprios soldados que iam levá-los lá, saía queimado, cabelo queimou, minha capa queimou, meu Deus, está quente demais. Jogou lá dentro, o rei ficou olhando e falou assim, quantos que vocês colocaram? Falei, 3. Falei, estou vendo 4. E o 4 tem semelhança do filho do homem. Tem semelhança daquele homem que fica andando com os filhos dele para tudo que é lado. Fica visitando o Abraão, fica visitando o povo, fica sabendo a intenção do coração deles. É o mesmo poder, é o mesmo homem. Ela falou, tira para fora. Quando tirou para fora, o 4 já tinha ido embora. Ele só apareceu ali para desmoralizar umas coisinhas, para desfazer as obras de Satanás, para vingar. Traz os 3 homens, trouxeram os 3 homens, cheira o cabelo deles. Não está cheirando queimado não, cheira a roupa, não está cheirando queimado, parece que eles nem estiveram lá dentro. Falei, meu Deus, o que aconteceu com esses homens? Gente, vem para cá, todo mundo. Daqui a pouco reuniu e falou, agora eu vou fazer outro decreto. Todo mundo que falar alguma coisa contra o Deus deles, será eliminado do meio do povo. Todo mundo tem que adorar esse Deus, porque esse é Deus mesmo. Cadê a estátua? Mas estava lá do mesmo jeito. Deus não enviou um raio e destruiu a estátua, não. Deus só se manifestou. A manifestação do Filho do Homem desvaloriza todos os outros valores. É Deus vingando. Quem sabe um desavisado passando com algum outro lá, fala assim, nossa, que estátua. Eu falei, isso tem valor não. O que? Isso não tem valor? Você ficou doido. Falou, não, isso não vale nada não. O que vale é a presença do Deus de Israel. O que vale é a presença do Filho do Homem com aqueles 3 meninos lá. Sabe quem te visitou esse ano? O Filho do Homem. E quando ele veio, ele traz essa calma. Tem problema ficar mais quente, não tem problema o governo ficar desordenado, não tem problema o mundo entrar em colapso, não tem problema a imoralidade aumentar, não tem problema o mundo se atracar em guerra, não tem problema as igrejas caírem, porque o Filho do Homem está conosco. Isso é a vingança de Deus. Na escola dos meus meninos tem homossexuais e tem minha menina. Lá onde o meu filho estuda é 80% e ele. 99% e ele. Lá onde eu trabalho todo mundo é incrédulo e eu. Lá onde é que eu moro, minha vizinhança é ruim. Esse daqui vende droga, aquele ali mata o outro, aquele lá faz isso, aquela lá prostitui. E nós no meio lá.
desvalorizando todas essas coisas. Isso é a vingança de Deus. Não vai lá chutar santo, não vai lá fazer isso, não vai lá fazer. Não, você tem que entender que você conversou com Deus já. Quando você se assentou ali lendo, era Deus falando com você. Você recebeu Deus em casa. Você recebeu um profeta e olhou para esse profeta como sendo Deus. Alguém diz, isso é loucura. Para os que perecem. Fiquem para trás. Eu não creio assim. Isso não é novidade, porque não creram nos outros 2 êxodos. Não crerão agora. Eu creio em Moisés, enquanto Moisés está fazendo sinal. Eu quero transformar uma vara em cobra um dia. Eu não quero. Para quê? Qual o significado? Eu só creio o dia que eu transformar uma vara em cobra. Fica aí. Você vai ver quantas varas vão transformar depois em cobra. Por que eu tenho que repetir o sinal? Eu tenho que ouvir a voz. Ninguém dentro de Israel transformou vara em cobra. Ninguém mais. Por quê? Porque não era tempo mais, não era mais necessário. Agora nós pensamos, não, eu só acredito no 7º selo se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Pois eu ouvi a voz dele. Que voz? Se foi um silêncio? Silêncio? Aquilo ali foi uma voz falada ao ouvido da noiva. Porque Jesus Cristo veio e falou em Mateus 24, 32. Ele veio falando em todas as escrituras como é que se daria o processo. Eu ouvi a voz do silêncio. Por isso é que não se pode compreender, por quê? Porque foi um silêncio para o mundo. Assim como quando Moisés estava lá conversando com Faraó, vai acontecer. Aquilo era uma voz para o povo lá. Quando Jesus estava fazendo alguns sinais, alguns milagres, para uns era um milagre, para o outro era uma voz. Não estava importando. A mulher samaritana, quando Jesus começou a falar com ela falou assim, Senhor, então cura a minha hemorragia também. Você tem hemorragia? Não. Mas o que eu gostei é da mulher que tocou nas suas vestes. Ela não pediu para tocar nas vestes. Ela ouviu a palavra. Aquilo foi tudo. Ela falou, os meus pais disseram que quando o Messias viesse, ele falaria essas coisas para nós. E o Senhor é o Messias, não é? Falou o Senhor. Quando você encontra a palavra, assim, meu Deus, mas isso aqui é o Messias. Irmã, então o que a senhora estava falando, estava no profeta, estava. Pode parar de falar disso, hein? Não querem ouvir, não ouçam. Mas que Deus cumpriu sua promessa, cumpriu. Cada vírgula que você encontrar nessas literaturas, obedeça. Cada pequena coisinha que você encontrar ali, obedeça. Mas está mandando eu renunciar, obedeça. Está mandando eu perdoar, perdoe. Você quer sair? Claro que eu quero, então abandona isso. Larga de lado. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava falando com os irmãos numa terça-feira. A nossa visão de vitória. Venci. Quantos que você venceu, Marcelo? Espera aí que eu vou contar quantos mortos. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso é que é vitória para você? Você tem tempo para contar cadáveres, né? Você tem tempo para contar eliminados? Jesus veio e disse, a nossa guerra não é contra carne e sangue, não. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a sua vitória é aquela vitória que não tem nenhum cadáver para trás. Não tem nenhum irmão eliminado. Não tem nenhuma irmã eliminada. Está todo mundo ali. Pelo contrário, tem aqueles velhos amigos recolocados no seu lugar.
Tem aqueles velhos guerreiros que guerrearam contra nós, honrados. Essa é a vitória, a tremenda vitória do amor divino. Vingou Deus ou não vingou? Deus vingou a Satanás ou não vingou? Chegou a nossa vitória. Só que a nossa vitória, naturalmente falando, ela é muito mais humilhante para o vencedor do que para o derrotado. Mas foi o profeta quem disse. Lembrem-se de Léo e Gine, dois administradores. Esses dois administradores começaram a desviar os recursos da campanha e descobriu-se que eles eram homossexuais. E aí um dia o profeta, passando numa determinada cidade, ele disse: irmãos, não é aqui que moram aqueles irmãos? Disseram: sim. Disse: vamos lá na casa deles? Disse: quê? Na casa deles? Assim, disse que ele agachou no chão, fez um risco assim e disse: para entrar lá, se você tiver um risco desse tamanho contra alguém, você não pode entrar. Esse é o profeta do Êxodo. E quem não ouvir a palavra desse profeta será extirpado do meio do povo que sai. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Nosso bondoso Deus, creio que uma vez mais ouvimos a Tua palavra, Senhor, e rogamos por forças para executar a palavra. Eu creio que não foi difícil comer as costelas, comer as paletas do cordeiro, mas quão difícil foi comer as ervas amargosas misturadas com a cabeça daquele cordeiro, Pai. Também hoje não é muito difícil ouvir determinadas mensagens maravilhosas e que às vezes nós até preferimos pregá-las, Pai, porque isso traz também um pouco de glória para o pregador. As pessoas depois nos abraçam e dizem: oh, que coisa boa, que ambiente, que atmosfera. Mas, Senhor, não é muito importante ter um grande ambiente aqui e depois perder ali fora. É importante, às vezes, ser amargo aqui e ali fora nós criarmos uma atmosfera do amor divino, Senhor, e reconciliar o mundo como Jesus fez. Embora nós saibamos que não é agora a comissão, ó Pai. Mas eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor possa tomar essas palavras que chegaram até o ouvido e conduzi-las até a alma, até a divisão das juntas e medulas, ó Deus, e ajudar as pessoas a ter pensamentos diferentes. Abençoa cada um, nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Até domingo, para um bom tempo na presença de Deus. Música